A maioria dos estudiosos considera que a epístola de João, João aqui é o seu autor, eu não tenho dúvida disso, não vou nunca questionar isso. Na verdade, a maioria dos estudiosos concorda que a epístola de João é mais um sermão do que uma carta. A grande maioria respeita a ideia do título Epístola de João e trabalha 3 epístolas, porque sabe que elas foram endereçadas a um público muito específico, mas a grande maioria é muito prudente ao afirmar que ao ler aquela epístola, aquela carta que chega, todo mundo entender a carta como um lindo sermão de despertamento, de avivamento aos cristãos daquele tempo. Ao escrever a sua epístola, que na verdade para mim é um sermão, João está disposto a enfrentar o maior problema que está vivendo aquela comunidade. Há um falso ensino. Há um falso ensino, há um erro teológico, há uma heresia se infiltrando, e era tempo então de confrontar a heresia. Como disse o apóstolo Paulo, já nos ensinou que na primeira heresia, ou no primeiro ensino errado, o que você faz não é expulsar o indivíduo, é confrontar o herege. Já trabalhamos isso domingo passado. Ao confrontar o herege com sua heresia, nós damos a ele a oportunidade de ser colocado diante de uma luz, diante da revelação do Evangelho, a ser confrontado com o Evangelho, diante do Evangelho aqui exposto, para que ele possa se posicionar. Até então ele cometeu um erro, até então ele mostrou um pequeno conhecimento, ele entrou por um caminho de desvio de conhecimento, mas ao ser confrontado, pode voltar atrás, corrigir o erro e acertar as suas convicções, colocar as suas convicções no lugar. O que João está preocupado é com o nível que está acima do herege e acima da heresia. É quando, na verdade, alguém já confrontado, já tendo conhecido o ensino, já percebendo a verdade do Evangelho, e já pela verdade do Evangelho ter sido iluminado, já sabia como é, e sabe como é que se faz, decide, objetivamente e convictamente, permanecer no erro. Aí João diz que esse não é mais herege, ele é apóstata. Ele é defensor da apostasia, ele é promotor da apostasia, porque ele, na verdade, é um hipócrita e cínico. Ele sabe a verdade e decide o quê? Ensinar o erro. E o erro e o ensino do erro lhe interessa de alguma forma, lhe causa algum tipo de benefício, e por isso então o apóstata mantém aquele discurso para seu rebanho e procura mantê-lo desviado nos seus ensinos e nas suas ideias loucas lá. A apostasia de João é o motivo pelo qual nem se deve mais orar e pedir a Deus. Tem que expulsá-lo da comunidade, retirá-lo do seio dos irmãos e não permitir que tal apóstata e tal apostasia fique disseminada no seio da igreja. É com essa visão que João então começa a sua epístola a um grupo de irmãos que estão expostos a uma apostasia. A apostasia que está naquele momento sendo ensinada, eu tecnicamente acredito, pelos estudos da história, ainda não é, entendam bem, neste momento ainda não é de fato um gnosticismo elaborado como nós o temos dentro da filosofia já mais à frente. Ainda não é, na minha percepção, provavelmente, o docetismo em sua forma elaborada e pensada de heresia, ou pelo menos traduzida de heresia, mas na verdade é o início. E na verdade então para mim, perceba aqui João combatendo, uma espécie de fundamentação ou cimentação de tais heresias gnósticas e tais heresias do docetismo, que nada mais é. O docetismo nada mais é do que ensinar a não encarnação de Cristo. Eles partem do princípio que a matéria é ruim, e tudo que é da matéria é ruim, e todas as ações da matéria são ruins, então nada de bom pode vir da matéria. Defendendo então que nada de bom vem da matéria, eles defendem um Cristo não encarnado, um Cristo apenas espiritual, um Deus espiritual entre nós, e então sendo esse Deus espiritual entre nós, por isso então conseguiu não pecar, não entrar em pecado, não errar e não desviar-se do Evangelho. Isso é um equívoco. Ao negar a encarnação de Cristo, nega a possibilidade da expiação. Porque se Cristo, homem, não morreu, como então um homem fora sacrificado em perfeição para agradar a Deus e aplacar de Deus a sua ira? Há um equívoco. Quando ensinamos o Evangelho não encarnado e negamos a encarnação, o que estamos fazendo é anular toda forma de ação da igreja através do Evangelho encarnado de Cristo. Não só em Cristo encarnado, mas na igreja que vive Cristo encarnado.
É ou não é a igreja o corpo de Cristo? Sim ou não, irmãos? Quem crê que a igreja é o corpo de Cristo, diga sim. Então você é uma encarnação do evangelho. Porque se você é o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça da igreja, Cristo usa, na verdade, então, este corpo para se mover aonde? Entre nós. Se nós tiramos a encarnação do evangelho e o evangelho encarnado, o que nós estamos dizendo é que estamos separando Jesus Cristo da igreja e Cristo do seu corpo. Tem gente até que gosta desse negócio, de que o evangelho é do Espírito e só trata das coisas do Espírito e que a carne é carne. Tem muito crente que consegue dizer isso. Tem muito crente que consegue dizer isso. Aqui eu sou uma coisa, lá em casa outra. Né? Tem muito crente que diz isso. Não misture aqui a nossa casa com a igreja. Lá na igreja, nós usamos a roupa do domingo, a Bíblia do domingo. Aqui em casa as coisas são diferentes. É um evangelho desencarnado. Eu imagino o filho olhando para um pai falando isso e diz, é quase Steven Spielberg no episódio ET. É um extraterrestre. O indivíduo não vive aqui. Ele vive fragmentos do evangelho, ele abraça do evangelho as partes, então, que interessam a ele. Um evangelho absolutamente desencarnado, sem compromisso com as coisas daqui, né? Ele quer compromisso com as coisas do Espírito, mas não quer compromisso com as coisas do homem. O que nós olhamos na epístola de João é, Deus deu a vida por nós, e nós devemos dar o quê? A vida pelos nossos irmãos. Um evangelho de carne e osso. Quando Jesus Cristo vai defender um evangelho presente, palpável, um evangelho substancial, que as pessoas possam tocá-lo, Cristo diz em Lucas 24, queira conferir, Lucas 24, 39, quando estavam duvidando se Cristo é de fato o Senhor e Rei encarnado, que Cristo é a imagem do Deus invisível, que Cristo tem, depois da ressurreição, um corpo transformado. 1 Coríntios capítulo 15, Cristo tem após a ressurreição um corpo glorificado. Quando olhamos esse momento em que Cristo vai confrontar a Tomé com a incredulidade dele, veja que o que resolve para combater a incredulidade de Tomé não é um evangelho espiritualizado, é um evangelho encarnado, é a pessoa de Cristo ali. Lucas 24, 39, vede as minhas mãos e os meus pés, porque sou eu mesmo, apalpai-me e vede, veja, pois um espírito não tem o quê? Não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Tem hora que eu acho, Felipe, que o evangelho está assustando as pessoas, porque o pessoal vê fantasma. O pessoal vê fantasma. E eu acho que a nossa sociedade, não tenho certeza, sabe, Marta, que a nossa sociedade está esperando ver a Marta, está esperando ver o Paulo. Eles querem ver Carlos Elias vivendo o evangelho, e não as suas falácias do evangelho. Eles querem olhar para nós, sabe, Vanderlei, e dizer assim, ali está o evangelho de Deus ambulante, andando entre nós. Pensando nisso, então, vejo que João, na verdade, afirma que o evangelho encarnado é uma resposta de Deus para todas as igrejas que querem viver o evangelho como igreja corpo de Cristo. Volte a 1 João, capítulo 1, versículo 1, e veja a primeira defesa de João para o evangelho da encarnação, para o evangelho que vai corporificar Jesus aqui, e vai fazer com que Jesus ande aqui no meio dessa comunidade, século 21, João vai dizer assim, 1 João 1:1, o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos o quê? E as nossas mãos tocaram, né, da palavra, veja, e da vida. O que ele está dizendo é que o evangelho de Deus dá para tocar, que o evangelho de Deus dá para sentir, que o evangelho de Deus é possivelmente perceptível. Ele não é uma alucinação de alguém que bebe um líquido alucinógeno de uma religião maluca lá e diz que aquela alucinação então o leva à contemplação de uma fé ou de uma visão religiosa. Não é isto. Ele está dizendo que as convicções do evangelho penetram mente e coração do ser humano a tal ponto que ele anda e vive por aqui, vivendo todos os princípios que tem, com convicção tão absoluta e absurda. Veja que é absurdo mesmo. E é muito forte a convicção, que nada tira aquela convicção, que as pessoas tocam e dizem, eis um Cristo encarnado. Eis um templo ambulante, um santuário de Deus andante, andando aqui entre nós. Enquanto Paulo, na verdade, ensina o amor e coloca o amor como um caminho de sobremodo excelente, Paulo faz, na verdade, uma brilhante teoria do amor. Mas quando Paulo quer falar de ação, Paulo chama o amor de ágape, Paulo chama o amor de caridade.
O que João faz ao interpretar a diferença entre o amor teoria, que Paulo também explicita muito bem, e a caridade ágape, que Paulo narra muito bem, e abro parênteses, Paulo praticou, o que João faz é andar na prática e dizer que quem anda em amor, pratica o amor. Ressalta então absolutamente que é uma vida prática de amor que faz com que o Deus de amor seja encarnado e perceptível entre nós. Há 3 características do verdadeiro conhecimento de Deus nas epístolas de João. João identifica 3 características para que as pessoas possam perceber o Evangelho em nós, e ele chama as 3 características de, primeiro, retidão de vida. Repita comigo, retidão de vida. João acredita que uma vida reta ajuda as pessoas a olharem para Deus. E ainda mais quando você afirma e prova para aquelas pessoas que sua retidão é fruto de sua intimidade com Deus. E andou Enoque com Deus, porquanto Deus o quê? Para si o tomou, uma vida reta. É quando Deus procura um justo numa cidade e encontra lá naquela casa ou naquele lar alguém que procura andar em retidão. O segundo princípio pelo qual João acredita o Evangelho pode ser percebido e pode ser notado pelas pessoas, chama-se amor fraternal. Repita comigo, amor fraternal. O indivíduo vive uma vida em retidão e decide amar o seu semelhante, ele abre uma porta para que o Evangelho chegue às pessoas. E o terceiro e último princípio, que é o que ele defende, bate duro na igreja do Evangelho não encarnado, que é uma heresia, é a terceira percepção em que ele diz que a fé na encarnação de Jesus e na sua expiação são a única forma e fonte da igreja acreditar no Evangelho encarnado. Você precisa ter fé na encarnação, você precisa crer na expiação de Jesus Cristo, o homem que deu a sua vida na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ser salvos. Irmãos, qual é o primeiro ponto desta mensagem? Aqui então quero trazer-lhes o primeiro ponto para dizer o que é uma ação capaz de mudar o mundo. Uma ação capaz de mudar o mundo só pode ter sua origem em Deus. Não precisa anotar, pega o boletim, dá uma olhada na sua pastoral. Na capa da pastoral, eu creio que estará aí no 2º ou 3º parágrafo, não é? Eu creio. Eu já coloquei essa nota aí para o irmão verificar. Está aí, não é? 4º parágrafo. Uma ação capaz de mudar o mundo, não, é o terceiro. Uma ação capaz de mudar o mundo só pode vir ou ter a sua origem em Deus. 1 João 3,16 diz assim, Cristo deu a sua vida por nós. Quando João diz que Cristo deu a sua vida por nós, ele está dizendo que esta é, na verdade, a única e grande ação, entendam, a única e grande ação, porque é dela que precisamos, e é a primeira ação que precisamos para que o mundo possa caminhar em processo de transformação. Por quê? Porque essa ação de Deus de amar o mundo e de dar o seu Filho para que o mundo perdido possa encontrá-lo é uma ação capaz de mudar o mundo. A Bíblia diz, porque todos pecaram e o que, irmãos? Porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Porque todos pecaram e estão absolutamente desviados da graça do Senhor. E se não há uma solução de Deus, nós estávamos perdidos, nós estaríamos perdidos. Eu sou da visão, irmãos, de que quando Deus dá Cristo por nós, Ele resolve toda a nossa questão de pecado e traduz, como tenho pregado aqui, a única forma e fonte de nós vivemos um evangelho diferente. Por quê? A primeira forma onde o homem foi formatado foi em Adão. E todos os que são gerados na descendência de Adão, irmãos, são gerados do pecado e para a perdição. Porque em pecado nos concebeu nossa mãe. Mas quando Cristo quiser fazer, e quando Deus quiser fazer na pessoa de Cristo a forma do homem, Ele não construiu o homem no primeiro Adão. Romanos capítulo 5 diz que Cristo constrói, que Deus constrói através de Cristo o segundo Adão. Ou seja, Ele joga a primeira forma fora, faz em Cristo uma nova forma para a humanidade e diz que esta é a nova formatação do homem. O que Paulo está defendendo com o novo Adão e com o novo Cristo é, se alguém está em Cristo, é o que, irmãos? Nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo, essa é a ação que pode mudar o mundo. Pensa um cachaceiro, traficante, matador, pensa num adúltero, mentiroso, pensa num avarento, pensa num soberbo, o evangelho entrou nele, a luz de Deus entrou nele, esse indivíduo muda, ele passa das trevas para a luz, do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, de escravo a liberto. Eu pergunto, a ação de Deus pode ou não pode mudar o mundo, irmãos? Pode. Quando alguém canta ou pede ou grita por uma mudança no mundo, eu digo, só há um caminho. Só há um caminho. Entra pela porta de Jesus.
Só há um lugar para que o mundo seja transformado, é olhar para a cruz de Cristo, para o sacrifício de Deus encarnado na cruz do Calvário, e quando Deus vai dizer, o próprio Jesus vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. O que eu estou dizendo é que as palavras de Jesus a Nicodemos são para nós a única forma de vermos o mundo mudado. Porque o mundo não vai mudar se o homem não mudar em relação à sua história de pecado, em sua relação com Deus. Cristo deu a sua vida por nós. Ele habitava uma glória inalcançável. Ele morava num céu onde todos nós queremos morar, mas a Bíblia diz que ele veio aqui, foi provado em todas as coisas, experimentado de fato em toda a natureza humana e semelhante a homem. A Bíblia diz que não foi encontrado nele pecado algum. 1 João capítulo 4, versículo 9, acompanhe como o amor de Deus pode mudar o mundo e é a ação para mudar o mundo. 1 João capítulo 4, versículo 9, diz assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos, o quê? Para que pudéssemos viver por meio dele, ou seja, para que por ele vivamos. Ninguém vai viver uma nova vida, ninguém vai ser um homem transformado, e ninguém verá o mundo transformado, ou pelo menos a sua vida e a sua casa transformada, se não reconhecer que a ação capaz de mudar o mundo aponta para a cruz de Cristo, e o amor de Cristo naquela cruz revelado para nós, todos os homens. Qual é a segunda ação capaz de mudar o mundo? Não é? E aí veja que esta segunda ação, ela tem que ser consequência imediata da primeira. Ela tem que ser encontrada quando na cruz do Calvário, lá na cruz do Calvário, Cristo morreu, olhamos para aquela cruz, reconhecemos que aquela morte e horror é consequência dos nossos pecados, em arrependimento e confissão de pecados, entramos naquela vida eterna com Cristo e passamos então a praticar a segunda ação e a viver a segunda ação que pode mudar o mundo e que na verdade é consequência de uma única ação, do amor de Deus pelo mundo. Qual é a segunda ação? Se uma ação capaz de mudar o mundo só pode ter sua origem em Deus, uma ação capaz de mudar o mundo, segundo lugar, tem sua causa ou causa um impacto profundo e definitivo em cada ser humano. Quando Cristo entra num ser humano, ele o transforma por definitivo. Quando Cristo entra numa vida, ele faz com que esta vida seja mudada uma vez para sempre. Ele não muda e desmuda, ele não se transforma e depois se deforma, não. Ele é transformado pelo Evangelho. A Bíblia diz que ele é nova criatura. Agora, o que isso significa? 1 João, capítulo 3, verso 16. Qual é o impacto disso? Uma ação que impacta o mundo, impacta cada ser humano como? Nós devemos, essa é a palavra de 1 João 3,16. Nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Dar a vida pelos nossos irmãos pode significar muita coisa. Dar a vida pelos nossos irmãos pode significar o Cristo, e fato é que Cristo deu literalmente a sua vida por nós, e isto está no texto. Eu creio que Cristo morreu na cruz do Calvário, irmãos, em meu lugar. Não que eu pudesse morrer lá e salvar a humanidade, mas que o meu pecado me levaria a morrer eternamente. E a salvação em Cristo me faz viver eternamente. Mas o que eu vejo hoje, quando penso no Evangelho pregado ao século 21, e a sua pergunta é o que significa dar a vida pelos nossos irmãos. Irmãos, quantas vezes precisamos doar um tempo de nós para as pessoas? Quantas vezes precisamos tirar um tempo que é nosso, ou de nossa família, um tempo que é meu e para meu proveito, para visitar alguém, para dar um telefonema, para cuidar de uma pessoa. Os irmãos não fazem ideia da minha alegria ontem, ao fazer as visitas que pude fazer. Até pedi a Felipe perdão, né? Por não poder atender todos os compromissos que eu tinha no dia de sábado, até porque entrou uma agenda a mais aí, fora da minha rotina, eu disse, eu não tenho como desmarcar. Irmãos, e não há como desmarcar. Paulo sabe do que eu estou falando, né? Ele escreve lá no Google a minha agenda e eu vou no endereço que o Paulo coloca. E quando cheguei, Paulo, naquelas casas, e quando cheguei especialmente numa casa, ser recebido com um olhar carinhoso, com lágrimas nos olhos, quando deixo a Bíblia Sagrada, quando canto um hino, e quando vejo ali o Espírito do Senhor reinando naquela sala, eu digo, que precioso é dedicar um tempo a um Filho de Deus, e a demonstrar em supressão, não é, do meu tempo, de minhas atividades, que podem ser muitas, e eu poderia ter priorizado outras, mas eu decidi que, ao invés de 20, 30, 40 pessoas que podem estar numa outra reunião, aquela uma pessoa naquela sala me esperando, sentada na sua cadeira de rodas, é tudo o que eu preciso para poder dizer para aquela pessoa, Cristo deu sua vida por mim,
E eu vim aqui gastar um pouco da minha vida para amar você, meu irmão. Amém, querido? Isso pode mudar o mundo. Quem não sabe a importância de receber em casa um irmão ou um amigo no momento em que você mais precisava? Quem não sabe o momento da dor e da dificuldade que você passou, em que aquela pessoa que você sequer imaginava entrou pela sua porta, bateu na sua sala, sentou com você, chorou. Irmãos, eu tenho os nomes de amigos que eu posso contar aqui nos dedos dessas mãos, da minha mão direita, não precisaria da esquerda, para dizer que quando eu passei o pior momento da minha história, eu lembro dos nomes que estavam lá. E cada um daqueles nomes, a quem eu serei grato, moram no meu coração. Alguns estão aqui, outros já estão até em outro estado, para dizer àqueles irmãos, muito obrigado, porque quando eu precisei de vocês, vocês estavam lá. Lembra, Carlos Fernando? Quando você chegou com aqueles meninos lá na minha casa, com aquela bacia, com aquela toalha, você lembra daquilo? Fernando leva lá um grupinho de jovens, esse menino é um menino de ouro, Carlos Fernando, apesar de alguns terem opinião divergente, todo mundo tem, né, Fernando? Você é um menino de ouro, Fernando. Quando eu precisei do apoio, eu estava desolado, eu estava desorientado, pensando até em deixar e aceitar outros convites que eu tinha para o ministério. Esse menino entra lá com 2 ou 3 jovens, lembra? Patrick, Stephanie, mais um grupinho. Eles levam uma toalha, uma bacia, se sentam, não disseram nada. Viemos aqui fazer uma oração pelo Senhor. Se ajoelharam, tiraram meu sapato, tiraram a minha meia, lavaram os meus pés, oraram comigo, do jeito que entraram, saíram. Mas eu vou dizer, isso é dar a vida pelos seus irmãos. Eles não foram idolatrar o seu pastor, eles não foram dizer que ele é perfeito, eles não foram falar das minhas virtudes, até porque eu estava mergulhado nos meus defeitos. Mas eles, apesar dos meus defeitos, eles decidiram amar o seu pastor. O que eu estou dizendo é que ações assim podem mudar o mundo, porque elas mudam as pessoas. É quando as pessoas olham para nós e veem em nós Cristo encarnado, e veem em nós a percepção de um evangelho capaz de perdoar as nossas falhas, de corrigir os nossos defeitos e de olhar para cada um de nós e dizer, nós somos uma geração que vive o evangelho, porque se Deus deu a sua vida por nós e a ação capaz de mudar o mundo é Cristo vindo visitar o mundo, mas é uma ação que quando Cristo entra em nós, ela vai para o mundo, e esta é uma ação suficiente para transformar cada ser humano. Não há ser humano que não seja tocado pelo amor de Deus e que fique insensível ao seu amor. Não há, irmãos. Quando nós podemos transformar o mundo, nós sabemos que são as ações de Deus em nós que pode mudar o mundo. Aí agora alguém pergunta assim, pastor, vamos lá, né? Então depende de nós para que o mundo seja mudado? Aí eu vou dizer, aí depende da pergunta, como ela é feita, e depende de como você interpreta a resposta, não é? O mundo vai cantar, não é? O mundo vai cantar. Ivan Lins, depende de nós, que este mundo ainda tem jeito, não é assim? E o palhaço no circo, não sei o que lá e tal, e, né, ele está lá dizendo, depende de nós. Eu vou dizer, Ivan Lins, eu gosto muito de você, mas desculpa, não depende de nós não. Vê se você me entende. Aí você vai dizer assim, pastor, o senhor está dizendo então que eu não tenho nenhuma participação. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que não depende de nós. Sabe, Ivan Lins? Se dependesse de nós, todos nós como Adão e Eva, estaríamos debaixo daquela fruta tremenda, e deve ser gostosa a fruta, hein? Descascando aquela fruta e comendo até o caroço. Eu imagino se Deus não desce do céu para falar com Adão e com Eva, eu imagino esse casal com 250 quilos cada um, e Deus chega e diz, o que é isso? Essa obesidade toda, o que é isso? O que vocês estão fazendo aqui? Senhor, é que esse fruto é muito bom, eu como até o caroço. Esse é o homem, irmãos. Você não acha e não pensa que quando Adão e Eva cometem tal pecado, eles comem aquilo, jogam fora e falam assim, que coisa ruim, que negócio esquisito e tal? Não, irmãos, eles vão fugir de Deus. Eles estão ali agora experimentando o que é o conhecimento do bem e do mal, e obviamente então entenderam o pecado, e o salário do pecado é o que, irmãos? É a morte. Eles estão agora com vergonha de Deus, a ponto de Deus ter que descer no jardim, é isso que diz a Bíblia, e diz assim, Adão, Adão, onde foi que você se meteu? Adão, Adão, o que foi que você fez? E ele é tão pecador e tão miserável que ele diz assim, tão pecador e tão miserável que ele diz assim, a culpa é de quem? A mulher que tu me deixa. Aí já começa o problema conjugal. E o sujeito vai me dizer que depende de nós. Irmão, se dependesse de nós, nós estaríamos perdidos, absolutamente perdidos. Amém, irmãos? É assim. Se dependesse de nós, se dependesse do pastor Carlos, se dependesse dessa geração, eu vou dizer para você, o mundo estaria perdido. Mas graças a Deus, que Deus vem aqui entre nós. A Bíblia diz que nós temos que ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que deixando sua forma de Deus e fazendo e assumindo a forma de servo, veio até nós para que nós pudéssemos ter vida. Isso sim é o Evangelho.
Então, quando alguém depende de nós e diz que eu tenho que fazer, não é, sou eu que vou fazer a solução, não. Deus construiu a solução. Agora, que no projeto de Deus eu estou incluído e que há ações que eu tenho que tomar. Quem disse isso? 1 João, abra comigo agora e confira e conteste o que eu estou dizendo. 1 João, capítulo 4, versículos 10 e 11. Vamos lá. 1 João, capítulo 4, versículo 10 e 11. Nisto consiste um amor. 1 João 4, 10. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a quem? Fique claro, nós não tínhamos amado o Senhor. Por isso, queridos pastores e irmãos aqui, se dependesse de nós, o mundo estaria perdido, porque nós não fomos amar o Senhor. Nós não demos um passo na direção de Deus. Foi o Senhor que deu um passo em nossa direção. Por isso essa ação transforma o mundo. É porque Deus veio encontrar o mundo, Deus veio resgatar o universo, Deus veio redimir a sua criação. Veja o texto. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou. Enviou seu Filho como que, irmãos? Como propiciação pelos nossos pecados. Agora veja, qual é a nossa ação? O que é então que depende de nós? E o que é que podemos fazer para que essa ação se torne conhecida e chegue às pessoas? Essa ação pode mudar o mundo. Capítulo 4, versículo 11. Amados, visto que Deus assim nos amou, veja lá a expressão também nós. Diga assim, nós também. Mais uma vez, nós também. Essa é a nossa parte. Nós também devemos o quê? Amar-nos uns aos outros. Aí você diz, depende de nós ou não depende? Eu digo, das duas coisas. O Senhor faz uma obra em nós, para que através de nós, esta obra alcance o quê? As pessoas. E é isso então que tem o poder de mudar o mundo. Para terminar essa mensagem, nos minutos que tenho, quero botar a terceira e última premissa desta palavra, em que uma ação capaz de mudar o mundo se torna conhecida. Por quê? Porque ela é uma clara e típica manifestação do amor. Ela é evidentemente uma manifestação do amor, e toda manifestação de amor é capaz de mudar o mundo. Agora, aprendam uma coisa, existe amor e amor, e você tem que saber muito bem onde você vai colocar esse amor e que tipo de amor você vai praticar. João 3,16, só a primeira parte, porque Deus o quê? Amou o mundo. Agora abra 1 João 2,15, vamos lá. 1 João 2,15, abra aí a sua Bíblia. 1 João 2,15. João 3,16, Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Agora veja aí, 1 João 2,15. O que diz aí? Nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai. Qual é a inconsistência? Qual é a inconsistência? Deus amou o mundo. Está no Evangelho de João, sim ou não? Deus amou o mundo. 1 João 2,15. Não ameis o mundo. Tem uma inconsistência aí? Se você não souber interpretar, tem. Mas olha só. O que significa esse amor aí? Vamos traduzir. Devemos ou não devemos amar o mundo? Na verdade, João responde essa questão clara em João capítulo 15, verso 19. João 15, 19. Se vocês pertencessem ao mundo, mundanismo, ele, o mundo, os amaria, se vocês fossem mundanos. Todavia, vocês não são do mundo, não pertencem ao mundanismo. Mas eu os escolhi, tirei do mundanismo, da velha vida. Por isso é que este mundo mundano odeia vocês. João capítulo 15, 19. Não confunda o mundo homem, o mundo alvo, o mundo objetivo de Deus amar. Deus ama as pessoas. Deus ama aqueles que Ele criou e Deus quer redimir a sua criação. Enquanto Deus amou o mundo, sabe, Dário, Deus amou você. Enquanto Deus amou o mundo, sabe, Rosângela, Deus amou você para tirar você do mundanismo, para tirar você do mundo que não se pode amar, para tirar você dos prazeres do mundo que vão destruir você, sua casa e sua família. Por isso Deus amou o mundo, mas você, o mundo, não pode o quê? Não pode amar. Cuidado com aquilo que você ama e onde você coloca o seu coração. Tiago 4 diz, você não sabe que aqueles que amam o mundo, que têm amizade com o mundo, se tornam o quê? Inimigos de Deus. Nós não podemos amar o mundanismo.
Nós devemos amar o mundo com compaixão de Deus, mas amar o mundo pessoas, amar o mundo a ser redimido, amar o mundo que aceita e crê na expiação de Cristo, fazendo de cada um de nós um evangelho encarnado. 1 João capítulo 4, versículo 7, diz que tipo de amor precisamos praticar. Pode abrir e conferir. 1 João 4, 7 diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. 1 João 4, 8. Pode passar. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quando o apóstolo João prossegue sua carta a nós, então, a dizer que ação tem o poder de transformar o mundo. Ele diz: a ação de Deus revelada na cruz do Calvário em Cristo pode mudar o mundo, e só ela tem poder de mudar o mundo. A obra da santificação de Cristo em cada um de nós, e a ação dos santos, movidos por amor àquela cruz e a Cristo na direção dos pecadores, pode transformar o mundo. E o mundo verá o amor de Deus em nós, o nosso amor para com os outros, quando nós decidimos demonstrar esse amor de forma encarnada e prática. 1 João 3,17, aqui vou terminar a mensagem. 1 João 3,17, 18, João vai dizer: como o mundo saberá e conhecerá uma ação capaz de transformar o mundo? Ela é muito mais do que uma ação social, ou muito mais do que um mover em direção à sociologia do homem. Não. 1 João 3,17 diz: ora, aquele que possui recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o quê, irmãos? O amor de Deus. Filhinhos, não amemos o quê? De palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Quando a igreja decide viver o amor de Deus, pele com pele, carne com carne, irmãos, osso com osso, o mundo saberá que o amor de Deus, a compaixão de Deus e a vida de Jesus na cruz do Calvário foram liberadas à sua igreja, para que a igreja de Cristo e todo aquele que nele crê pudesse ser transformado. De forma prática, a sua pergunta é: como é que posso amar o meu irmão? Possuindo recursos? Com os seus recursos, ame seu irmão. Muita gente vai dizer que a tradução recursos aqui é dinheiro, e é mesmo, é bens mesmo. É usar a casa, é usar o carro, e muitas vezes é chegar com ajuda mesmo. Mas eu quero dizer, irmãos, que quando leio toda a epístola e todos os versículos, João está dizendo que recursos não são só os bens, recursos são aquilo que nós podemos fazer também. O que João está dizendo é que as pessoas precisam de oração, e nós podemos doar o nosso tempo orando por elas. Que as pessoas precisam de atenção, e nós podemos doar um tempo ouvindo suas dores, e chorando e orando com elas sobre suas necessidades. Que as pessoas precisam de cuidado, que as pessoas clamam por intercessão, enviam para nós os seus pedidos. Será que seremos a igreja egoísta que vai enviar o seu pedido, mas não vai dar uma olhadinha para a próxima linha do comentário e orar por aquele que também comigo precisa de oração? Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, como eu creio o evangelho, irmãos. Pegue um pedido de oração seu e coloque lá na lista de oração. Faça isso. Pegue um pedido de oração seu e coloque lá na lista de oração. Senhor, peço que a igreja ore pelo meu filho que está afastado. Depois pegue os outros pedidos que vieram até você e que você teve acesso junto com os seus, que você viu. Eu vou dizer uma coisa, nem precisa orar pelo seu, vou dizer por quê. Comece a orar pelos outros. Comece a orar pelo filho do outro. Comece a orar pela linha de baixo. Comece a clamar por aquele que está fora das oportunidades que você tem e não tem acesso às verdades que você tem. Sabe o que eu vou dizer para você? O Espírito Santo de Deus olha para você e diz: eu encontrei ali um intercessor, e sou eu que vou agir por ele, porque ele decidiu verter pelos outros. É assim que eu creio, é o Evangelho. E eu não estou aqui falando que você está fazendo uma barganha, e eu não estou ensinando aqui a você fazer uma manobra com Deus para ser abençoado. Eu estou dizendo a mais pura e simples verdade do Evangelho. Quando um homem decide viver para fora, irmãos, ele será abençoado pelas graças do Senhor e pelo favor do Senhor. É nisso que se manifesta o amor de Deus. Quando um homem decide orar, atender, cuidar, interceder, decide promover a comunhão das pessoas pela palavra de Deus, este homem verá o poder de Deus nele e encontrará através dele o poder de Deus para transformar as pessoas. Não pense vocês que eu ouvi uma vez, ou que eu ouvi uma ou duas poucas vezes na vida, alguém dizer: pastor, foi através de você que eu cheguei ao Evangelho.
Pastor, foi através da sua vida que eu alcancei Jesus. Pastor, foi através da sua palavra. Pastor, mas foi aquela ação, foi naquela vez, foi naquele momento. Eu já ouvi isso milhares e milhares e centenas de vezes, porque eu sou pastor de igreja grande e caminho com muitas pessoas. Quantas vezes sentei com pessoas que olharam nos meus olhos e disseram: graças à sua vida, na minha vida, eu me sinto transformado e abençoado pelo poder do Evangelho. Este é o Evangelho que hoje pregamos, e a ação que nós cremos tem poder de transformar o mundo. Que ação pode transformar o mundo? 1 João capítulo 2, versículo 2. Abra comigo e encerramos. 1 João 2, 2. 1 João 2, 2 diz: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de quem? Mas também pelos pecados de todo mundo. Se quiser transformar o mundo, e se quiser tomar posse de uma ação capaz de transformar o mundo, pregue a propiciação pelos nossos pecados. Pregue Cristo, expiação dos nossos pecados. E você terá promovido e difundido a maior ação capaz de transformar todo mundo. Porque Cristo perdoou os pecados do mundo inteiro. 1 João capítulo 2, versículo 12, eu concluo. Filhinhos, 1 João 2, 12. Eu lhes escrevo porque os seus pecados... Eu lhes escrevo porque, pelo seu nome, são perdoados os seus pecados. Revista Corrigido e Fiel. Filhinhos, eu lhes escrevo, porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Vamos ler todos juntos? Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome... Prega esta mensagem. Viva esta mensagem. Difunda esta palavra e você estará anunciando uma verdade capaz de transformar o mundo. Eu não sei quantos entraram aqui escravos do seu pecado. Eu não sei quantos entraram aqui reféns de uma vida de pecados, de idolatria, de desarmonia, uma vida de desavença. Eu não sei quantos entraram aqui vivendo, às vezes, entendo o que eu quero dizer, o evangelho para dentro, só para si. Quase um mar morto. Recebe água, mas não distribui. Eu queria convidar você ao amor de Deus. O amor de Deus é a obra suficiente, suficientemente poderosa, para transformar você, primeiro, de um pecador perdido e um pecador remido. De um homem que estava dominado por trevas para ser governado por um reino de luz, para que a luz de Jesus possa irradiar através de você. Quando você me perguntar por que o mês de ação social está investindo num amor que é mais do que palavras, porque é quando somos a igreja que Cristo quer que nós sejamos, que o mundo percebe em nós, irmãos, a alegria e a felicidade e a fidelidade que o reino de Deus promove em nós. Penso quando Jesus Cristo subiu naquela montanha, do alto daquela montanha bradou as multidões e disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o quê? O reino dos céus. Penso que Jesus queria dizer quando no versículo 4 bradou aquela multidão: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, não os da guerra, né? Dos sites de guerra política, que racham temas políticos, dividem famílias por ideologias políticas, como se isso fosse ajudar a casa dele, e como se essa gente política estivesse preocupada de fato com ele. Acorda, geração. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão o quê? Fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos, sim, os limpos de coração, porque eles o quê? Eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus.